Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do grupo de estudos TCC nos transtornos de ansiedade. Hoje falaremos sobre conceituação cognitiva. O que é conceituação cognitiva? A conceitualização cognitiva, formulação de caso, enquadre cognitivo do caso ou conceituação de caso, funciona como um mapa que orienta o trabalho a ser realizado com o cliente. Uma conceituação cognitiva dá o enquadramento para compreender o paciente. Conceitualização de caso é um processo em que terapeuta e cliente trabalham em colaboração para primeiro descrever e depois explicar os problemas que o cliente apresenta na terapia. A sua função primária é guiar a terapia de modo a aliviar o sofrimento do cliente e a desenvolver a sua resiliência. Diversos autores, eles indicam que a conceitualização cognitiva como o coração, o elemento vital da TCC. Então percebam como a conceituação cognitiva ela é de suma importância para planejarmos e elaborarmos a melhor estratégia de intervenção com o cliente. É importante destacar que você vai sintetizar as informações coletadas na avaliação para desenvolver uma conceituação cognitiva inicial, que a partir dessa formulação cognitiva, aquelas crenças básicas e os padrões comportamentais, que a gente elabora o modelo cognitivo e estão associados ao diagnóstico ou hipótese diagnóstica do paciente. Então, na conceituação cognitiva, você levantará as hipóteses a respeito do desenvolvimento do possível transtorno do paciente. Então, lembrando aqui sobre o modelo cognitivo. A terapia cognitivo-comportamental ela está baseada no modelo cognitivo. Qual parte da hipótese de que as emoções, os comportamentos e a fisiologia de uma pessoa são influenciadas pelo quê? Pelas percepções que ela tem dos eventos. Veja aqui o diagrama. A situação, evento, os pensamentos automáticos e essa reação, as reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Lembrando que o que Beck falou, não é a situação em si que determina o que a pessoa sente, mas como ela interpreta uma situação. A situação em si não determina diretamente como elas se sentem ou o que fazem. A sua resposta emocional é mediada pela percepção da situação, ou seja, esses pensamentos automáticos, essa percepção, essas cognições, essa interpretação que o cliente faz diante de uma situação, diante do evento, elas têm a ver, são influenciadas pelo quê? Pela crença central, pelas crenças intermediárias, que isso são as crenças subjacentes da pessoa, que influenciam a sua percepção, que é expressada por pensamentos automáticos diante daquela situação específica. Então, lembrando que essa crença central é aquela concepção que o cliente tem sobre si, que a pessoa tem sobre si mesmo. E a crença intermediária são aquelas hipóteses, são aquelas suposições que elas fazem diante das situações, que daí influencia no seu pensamento automático. Vamos aqui ver um exemplo desse modelo cognitivo. Uma pessoa que diz, eu sou incompetente. Então, isso se manifesta o que? A crença central. A partir dessa crença central, ele diz, se eu não entendo algo perfeitamente, então eu sou burro. Então veja que é uma suposição que ele faz. O se, então. Quando o cliente ele traz essas palavras, essa frase, nesse sentido do se então, isso já identifica uma crença intermediária. E aí, com essas crenças, influenciou o pensamento automático. Isso é difícil demais. Eu jamais entenderia isso diante de uma situação de ler um livro científico. E quais são as reações dessa pessoa? Tristeza, como reação emocional,
fechar o livro e deixar abandonado, uma reação comportamental, e reação fisiológica, um peso no abdômen, um desconforto abdominal. Então, quais são as funções da conceituação de caso na TCC? Aqui, o autor ele traz 10 funções da conceituação de caso na TCC. O primeiro, ele diz que sintetiza a experiência do cliente, a teoria com a pesquisa em TCC, ela normaliza os problemas apresentados, ela promove o engajamento do cliente, ela torna inúmeros problemas complexos mais manejáveis, ela orienta a escolha, o foco e a sequência das intervenções. Ela identifica os pontos fortes do cliente e sugere formas de desenvolver a resiliência. Ela sugere intervenções mais simples e com maior custo-benefício. Ela antecipa e aborda os problemas na terapia. Ela ajuda a entender a não resposta em terapia e sugere rotas alternativas para a mudança. E ela possibilita uma supervisão de alta qualidade. Então, como a gente observou no início aqui dos slides, ela serve como um mapa, com o direcionamento das minhas intervenções, do que eu vou fazer diante daquela demanda, diante daquela queixa, diante daquele diagnóstico, da hipótese diagnóstica do cliente. Ela vai me orientar a escolha, o foco, a sequência das intervenções e vai ajudar a promover o engajamento do cliente, identificar os pontos fortes. Então veja como a importância da conceituação de caso na terapia cognitivo comportamental como é muito importante. E esse mesmo autor, o Kiken, ele traz 3 princípios para orientar a conceitualização de caso. O princípio 1, que ele chama de níveis de conceitualização, que ocorre durante o início da fase de avaliação. Dentro desses níveis de conceitualização, ele destaca 3 níveis, subníveis. Que o primeiro é descrição das dificuldades atuais, em termos cognitivos e comportamentais. Enquanto os clientes relatam o que os trouxe à terapia, o terapeuta os ajuda a descrever as dificuldades atuais em termos de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então é um detalhamento nesse primeiro subnível da queixa, dos motivos que o paciente está trazendo, que o cliente está trazendo para a terapia. O segundo subnível que ele chama é que depois disso o cliente e o terapeuta começam a explicar como as dificuldades atuais são desencadeadas e mantidas. E o terceiro nível que ele traz é explicar como se originaram as dificuldades atuais. Então ele chama o que nesse princípio de níveis de conceitualização? É detalhar, descrever a queixa, o problema, aquilo que o paciente está trazendo para a clínica. Depois disso, o segundo nível, explicar como essas dificuldades estão ocorrendo e como elas se mantêm. E o terceiro nível é explicar como se originaram essas dificuldades atuais. E o autor também diz o seguinte, que a TCC começa com níveis descritivos de conceitualização, encaminha-se para as explicações dos desencadeantes e para fatores de manutenção. E então, quando necessário, considera os fatores que predispõem as pessoas e as protege das preocupações atuais. Nem todos os casos requerem este terceiro nível. Esse terceiro nível de explicar a origem e as dificuldades. Mas sim, se detém mais no primeiro nível e no segundo nível, no início da conceitualização. O segundo princípio que ele traz é o chamado empirismo colaborativo. Esse empirismo colaborativo, ele só será efetivo, ele entende que a conceitualização de casos somente só será efetivo se for desenvolvida pelo terapeuta e o cliente. O cliente deve estar integral e explicitamente envolvido em todos os estágios do processo de conceitualização. É responsável por acionar o processo de conceitualização. As perspectivas do terapeuta e do cliente são combinadas para desenvolver uma compreensão compartilhada do cliente, favorecendo a obtenção de informações que auxiliem a resolver os problemas apresentados por ele. É esse envolvimento, é esse engajamento colaborativo do
cliente com o terapeuta e vice-versa. E o terceiro princípio que ele traz é o princípio da incorporação dos pontos fortes do cliente. Ele diz que uma conceitualização que inclui tudo o que está certo com uma pessoa. Quando são identificados os pontos fortes, os clientes frequentemente são capazes de transferir as habilidades das áreas fortes para ajudarem a manejar as áreas de dificuldade com uma maior facilidade. Um propósito primário da conceitualização de caso é desenvolver a resiliência. A incorporação dos pontos fortes em conceitualização de caso revela áreas mais abrangentes para intervenção que podem desenvolver a resiliência do paciente, ou seja, não apenas focar na sintomatologia, na queixa, na dificuldade do problema, mas sim identificar os pontos fortes, as forças pessoais do indivíduo. E aqui a gente vê que a implementação, a inclusão aqui da psicologia positiva no processo aqui de conceitualização de caso. Então, essa incorporação dos pontos fortes do cliente ela aumenta as possibilidades da terapia atingir seus dois principais objetivos: aliviar o sofrimento do cliente e desenvolver sua resiliência. Então, a construção da conceituação de um caso. Então, para dar início ao processo de conceituação de um caso, você vai se fazer as seguintes perguntas: quais são os seus problemas atuais do paciente que se refere? Como esses problemas se desenvolveram e como são mantidos? Que pensamentos disfuncionais e crenças estão associadas aos problemas? Que reações emocionais, fisiológicas e comportamentais estão associadas a esses pensamentos? Qual é a hipótese diagnóstica do paciente? Então são perguntas que, enquanto terapeuta, você precisa estar se fazendo ao mesmo tempo que você está observando e direcionando o processo de avaliação e de construção da conceituação do caso. Depois disso, você irá formular hipóteses de como o paciente desenvolveu esse transtorno psicológico em particular. Então você vai se perguntar: como o paciente vê a si mesmo, os outros, seu mundo pessoal e o seu futuro, implementando aquilo que nós chamamos de tríade cognitiva, né? A visão de si mesmo, a visão dos outros, a visão do mundo. Né? Quais são as crenças subjacentes do paciente, incluindo atitudes, expectativas, regras e pensamentos? Que crenças estão ali subjacentes de desamparo, desamor, desvalor? Como o paciente está enfrentando suas cognições disfuncionais? Então são questionamentos, hipóteses que vocês vão formulando para construir essa conceituação do caso do paciente. Que estressores contribuíram para o desenvolvimento dos seus problemas psicológicos atuais ou interferem na resolução desses problemas? Se relevante, que experiências anteriores podem ter contribuído para os problemas atuais do paciente? Que significado o paciente extraiu dessas experiências e que crenças se originaram delas ou foram fortalecidas por essas experiências? Se relevante também, que mecanismos cognitivos, afetivos e comportamentais, adaptativos ou desadaptativos o paciente desenvolveu para enfrentar essas crenças disfuncionais? Então percebam que é uma investigação da história de vida, da forma de enfrentamento deles, o que pode ter desencadeado todos aqueles sintomas, aquele comportamento disfuncional do paciente. É fazer esses questionamentos e descobrir e investigar no processo colaborativo, no empirismo colaborativo, juntamente com o seu paciente. Lembre-se, você começa a construir uma conceituação cognitiva durante o primeiro contato com o paciente e continua a aprimorar sua conceituação ao longo de todo o tratamento. Esta formulação em desenvolvimento lhe ajuda a planejar uma terapia eficiente e efetiva. Então, constantemente nós estamos propícios nesse percurso da concentração cognitiva, ela não é engessada.
ela não se é fechada, né? Cada vez que o paciente vem, ele pode trazer demandas, novos fenômenos podem surgir, e ali nós precisamos estar atentos, nesse processo contínuo de observação, de avaliação, de construção do meu planejamento, da minha conceituação cognitiva do meu paciente, a fim de que eu tenha um bom planejamento e eu a execute utilizando as ferramentas da terapia da cognitivo-comportamental de maneira eficiente e efetiva, no momento certo, na hora certa. Para que não é a técnica que deve o paciente se enquadrar à técnica, né? Mas precisamos ser flexíveis e entender qual o momento que eu posso utilizar aquela estratégia, aquela intervenção com o meu paciente, a fim de quê? De promover sempre a resiliência, o bem-estar do nosso paciente. Aqui eu trago aqui o fluxograma da conceituação de caso, né? Que o Wright colocou. Ele traz o seguinte, que vejamos, esses passos anteriores, diagnósticos, sintomas, influência e desenvolvimento, questões situacionais, interpessoais, os fatores biológicos, genéticos e médicos, os pontos fortes, os recursos do paciente que ele tem, né, de enfrentamento, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos típicos, os esquemas subjacentes, aquelas crenças, né, que a gente precisa identificar. Então, tudo isso, todas essas informações reunidas, elas vão promover a minha hipótese de trabalho, de como eu vou lidar com esse paciente, o que é que eu vou fazer com isso que o paciente me trouxe, com tudo isso que eu levantei, com todos esses dados, com todas essas informações. E aí eu faço o meu plano de tratamento para aquele paciente. E o Wright ele traz um caso clínico, né, que ele chama essa pessoa de Gina, que diz o seguinte: Gina descreveu uma série de sintomas relacionados à ansiedade, inclusive ataques de pânico, hiperventilação, suores e evitação de situações temidas, por exemplo, estar em multidões, comer em locais públicos, dirigir carros e pegar elevadores. Ela disse ter esses sintomas há mais de 3 anos. Não havia um precipitante claro, mas ela observou que a ansiedade começou a aumentar depois de ela ter conseguido um novo emprego, que exigia que ela dirigisse um tráfego pesado para ir à cidade e trabalhar em um movimentado prédio de escritórios. Gina era a segunda de 2 filhas, criadas em um ambiente familiar, amoroso, com ambos os pais presentes em casa. Embora não tenha relatado nenhum trauma específico na infância, ela tinha lembranças da chegada de sua avó do hospital, depois de uma operação de câncer, quando Gina tinha cerca de 7 anos. Sua avó estava tão doente que não conseguia mais cuidar de si mesma, por isso ficou na casa de Gina até morrer. Cerca de 6 meses depois, Gina lembrava que sua avó sentia muita dor e muitas vezes chorava à noite. Além disso, a mãe de Gina ficou muito nervosa durante essa doença e por muitos anos mais. A visão do mundo de Gina também foi influenciada por ter uma irmã mais velha com uma doença cardíaca congênita. Seus pais sempre diziam à sua irmã para tomar muito cuidado para não exagerar e para evitar o estresse. Sua mãe foi descrita como extremamente preocupada. Preocupava-se especialmente com Gina quando a filha estava aprendendo a dirigir, dando-lhe instruções repetidamente para tomar cuidado por causa do alto risco de um acidente com motoristas adolescentes. Embora nunca tivesse recebido tratamento para ansiedade, sua mãe era uma mulher tensa que parecia se preocupar excessivamente com o perigo e passou a mensagem para suas 2 filhas de que o mundo é um lugar perigoso. Veja a construção dessa paciente, né? Desde as relações parentais que ela tinha, que foi construído desde a infância. Felizmente, Gina tinha vários pontos fortes que podiam ser incluídos no processo TCC. Ela estava genuinamente interessada em aprender sobre a TCC e disposta a se engajar na terapia de exposição, um elemento-chave da TCC para transtornos de ansiedade. Ela era articulada, inteligente, tinha um bom senso de humor. Ela não apresentava problemas do eixo 2 e tinha excelente apoio do seu noivo e familiares.
No entanto, tinha sintomas de ansiedade há muito tempo, instalados com padrões bem arraigados de evitação, os quais provavelmente necessitariam de TCC extensivo para sua resolução. Também parecia que seu noivo, os colegas de trabalho, os amigos estavam reforçando inadvertidamente a ansiedade ao participar de seus métodos elaborados de evitação, por exemplo, levando-a de carro para o trabalho, protegendo-a de ir sozinha ao refeitório, fazendo pequenas tarefas na rua para ela, mas isso acabava reforçando esse comportamento disfuncional dela. Enfim, o seu diagnóstico era transtorno de pânico, com agorafobia e fobia de elevador. Lembre-se da importância de destacar os pontos fortes, as forças pessoais do seu paciente. Então aqui já a formulação de caso de Gina, né, que o Wright montou, estruturou. Então aqui vejam, né, nesse formulário, o nome do paciente Gina, o diagnóstico, sintomas, né, a partir daquela caso clínico, daquela história clínica dela e história pessoal dela, né, ele diagnosticou como transtorno de pânico, agorafobia, identificou os sintomas primários, que são ataques de pânico, tensão, hiperventilação, evitação. Ele destacou aqui as influências do desenvolvimento, né? A avó ficou doente e morreu quando Gina tinha 7 anos. Sua irmã mais velha tinha doença cardíaca congênita e foi aconselhada a evitar estresse. A mãe era tensa e passou a ideia de que o mundo era um lugar muito perigoso. Questões situacionais que ele identificou. Seu novo emprego requer dirigir um tráfego pesado. O noivo está atualmente levando Gina de carro para o trabalho. Fatores biológicos. A mãe teve ansiedade crônica, mas não recebeu tratamento. Os pontos fortes que ele observou: é inteligente, articulada, tem um bom senso de humor, tem o apoio do noivo e da família, o apoio social, né? Os objetivos do tratamento diante desse quadro: reduzir os ataques de pânico, conseguir a lugares cheios de gente, sem ter um ataque de pânico, conseguir pegar o elevador e dirigir para onde quiser, justamente para resolver as queixas, né, o problema que a trouxe para a clínica. E aqui ele vai e detalha, faz a descrição aqui. O evento 1, ir a um refeitório movimentado. Que pensamentos automáticos surgiram diante dessa situação? Vou derrubar minha bandeja, vou desmaiar, vou morrer. Que emoções ela sentiu? Ansiedade, pânico, mãos suadas, respiração acelerada. E como ela se comportou? Evitou o refeitório ou pediu a um amigo para ir junto. Que esquemas foram observadas? Crenças, né? Vou me referir, eu sou a pessoa que vai se envolver em um acidente. O mundo é um lugar muito perigoso. É preciso se proteger sempre. E aqui ele traz a hipótese de trabalho. Gina tem temores irreais de situações, subestima sua capacidade de controlar ou lidar com situações e evita os estímulos temidos. Seu histórico familiar, por exemplo, doenças e morte, tensão e hipervigilância da mãe, contribuiu para o desenvolvimento de esquemas norteados pela ansiedade e evitação. Os fatores situacionais atuais, o novo emprego e pressão para dirigir podem ter exercido um papel na ativação dos sintomas. Isso é uma análise, né, que ele já faz diante de todas as situações em que Gina estava vivenciando que desencadearam esse transtorno. E o plano de tratamento diante desse contexto? Reestruturação cognitiva, exame das evidências, identificação de erros cognitivos, uso de registro de pensamentos, para ensinar a Gina que seus temores são irreais e que ela pode aprender a enfrentar suas ansiedades. Segundo, treinamento de respiração e geração de imagens mentais para prover ferramentas para controlar a ansiedade. Respiração diafragmática, todos aqueles treinos, né, de relaxamento que a gente aprendeu para tratar a ansiedade. Terceiro, exposição gradual aos estímulos temidos, exposição em vivo para a fobia do elevador, modelagem e treinamento de maneiras para lidar com a ansiedade, e mais adiante a terapia concentrar-se na revisão dos esquemas desadaptativos. Então, diante de toda a sintomatologia,
considerando o objetivo do tratamento, levantando essa análise do que desencadeou todo esse problema que Gina vinha experimentando, vivenciando. Então, ele elaborou esse plano de tratamento, de intervenção, para tratar de todos esses sintomas que ela apresentou. E aqui eu trago a nossa tarefa de casa desta semana. Você vai usar uma ficha de formulação de caso na TCC para desenvolver uma conceitualização para um paciente que você esteja tratando. Tente preencher a ficha o máximo possível, mas se você nunca fez conceitualizações de caso ou não tem experiência na TCC, não se preocupe se a conceitualização não estiver completa. Se possível, identifique pelo menos uma situação que acione pensamentos automáticos e emoções e uma resposta comportamental. Também tente identificar pelo menos um esquema subjacente, né, o tipo de crença disfuncional, as crenças intermediárias, as crenças centrais. E se o paciente ainda não tiver revelado nenhum esquema, você pode teorizar sobre esquemas que podem estar presentes. Lembrando, esses esquemas estão relacionados à questão das crenças. Rascunhe uma hipótese de trabalho preliminar e um plano de tratamento baseado em seu conhecimento atual do paciente e dos conhecimentos básicos da TCC que você já aprendeu. Continue a usar a ficha de formulação de caso conforme trata os pacientes com a TCC. Então, vocês vão trazer uma situação vivenciada por vocês, né, de um paciente que você já tem atendido e tentar estruturar, construir essa conceituação de caso e formular o caso do seu paciente. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma e até a próxima.